Fala galera, aqui quem fala é o Matheus e eu sou Sarça Ardente. Hoje a gente vai trazer a nossa terceira aula, obra consumada, tá? E só para a gente lembrar, a nossa primeira aula a gente teve o propósito eterno de Deus, né? Que nós aprendemos aí que o homem não foi criado para ser salvo. Nós também aprendemos, né, que o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem, né? Só que o homem caiu e aí veio a nossa segunda aula falando sobre o plano de salvação do homem, né? Onde Deus teve que dar ali o seu único filho para nos salvar, que não tinha outra maneira. Essa é a maneira de Deus sanar a sua justiça, né? E essa salvação gerou em nós uma transformação, né? Nossa natureza antiga de pecador foi transformada em uma natureza nova, uma natureza de justo, tudo bem? E hoje nós vamos entender como é ter uma vida de alguém que é justo, que foi santificado pelo sangue de Jesus, né? E essa é a nossa aula, a nossa terceira aula, obra consumada. Para a gente começar, vamos abrir lá em Colossenses 2:6, que fala assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Então, gente, a primeira coisa que Paulo está falando aqui é: da mesma forma que você recebeu a Jesus, assim também ande nele. Como que nós recebemos a Jesus, gente? Através da fé, né? Não é? Se o seu coração, Romanos 10 fala o quê? Se com o teu coração crer e com a tua boca confessar, você será salvo. Então nós precisamos fazer alguma obra, né? O homem estava lá e aí ele fez uma grande ação, né? Salvou uma multidão de crianças dentro de um incêndio, né? E aí ele se tornou digno para ser salvo. Foi isso que o homem precisou fazer? Não, né? Bastou ele crer. Então, da mesma forma que o homem creu em Jesus, recebeu a Cristo Jesus, agora também ele deve andar, caminhar nele. Isso é uma grande verdade que muitos não vivem. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, geralmente, né, os próprios pastores falam que, olha, venha como você está, né? Porque Jesus, ele te aceita como você está, ele quer te transformar, eles pregam muito amor, né? E aí quando você aceita Cristo, aí agora eles falam que não, você achou que era brincadeira, agora é compromisso, né? Quem nunca já ouviu isso, né? Isso rola muito nas igrejas de hoje. Não é que o compromisso não seja importante, mas presta atenção, o compromisso é apenas um resultado. Resultado de quê? De andar como você recebeu. Se você chegou em Jesus da forma que você estava e ele te aceitou, você não precisa simplesmente mudar no sentido de se forçar a mudar para continuar sendo aceito. Na verdade, é esse relacionamento da forma que você está com Jesus que vai te transformar, sem você menos perceber. Repare, existem pessoas que andam com as outras e quando eles começam a caminhar junto, tanto tempo ali, passa tanto tempo junto, quando você vai ver, os dois parecem até irmão. Por quê? Porque o convívio transforma as pessoas. É assim que Jesus nos transforma. Se eu recebi Jesus através da fé, agora eu preciso andar através da mesma fé. Eu preciso caminhar crendo na graça que me salvou. Compreende? Para a gente entender melhor o que é isso, nós vamos abrir lá em Deuteronômio. Olha só. Deuteronômio 6:10. É interessante porque a gente vai falar de graça no Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia ela é perfeita, né? Desde o Antigo Testamento, Deus é o mesmo. Ele sempre demonstrou o amor, ok? Só que o homem nunca entendeu. Então vamos lá, Deuteronômio 6, versículo 10. Olha só o que fala aqui com a gente. Quando o Senhor, teu Deus, te estabelecer na terra que prometeu te dar, então quem que vai estabelecer? É o homem que teria que lutar, labutar? Não, é o Senhor. Te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste. Então presta atenção, né? Deus ia dar uma terra para eles com grandes e boas cidades que eles não construíram. Tudo bem? Vamos continuar. Com casas cheias de tudo que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não
plantastes. E quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então presta atenção, Deus está falando aqui basicamente o seguinte: olha, eu vou te dar uma terra, que é a Canaã, terra prometida, e nessa terra você vai receber cidades que você não construiu, você vai entrar em casas cheias que você não encheu, você vai ter, né, o beber da água de poços que você não cavou, né, vinhas, olivais que não plantaram. Né? E quando você comer e se fartar de tudo isso que você não fez nada, você apenas recebeu, o que você tem que se lembrar? De não se esquecer que foi Deus que te deu. Né? O povo do Egito, eles entraram nessa terra, eles conquistaram tudo, e quando você vai ver a forma que eles conquistaram, foi tudo Deus dando ali. Né? Eles gritavam e as muralhas caíam, gente. Isso aí não é estratégia militar, nem poderio militar. Né? Um grito não derruba uma muralha. Isso demonstra Deus, ok? E quando eles estivessem nessa terra, eles precisariam lembrar o quê? Que foi Deus que deu tudo para eles. O grande problema é que as pessoas recebem o reino de Deus, né, recebem a grande salvação, que é o maior milagre que a Bíblia fala, e esquece que se Deus deu isso, ele também vai dar todas as outras coisas da mesma maneira. Né? É através de um relacionamento de graça. Tudo bem? Então nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendemos, nós jamais vamos usufruir das bênçãos de Deus. Vamos para mais um texto? Efésios 1. Efésios 1, versículo 3, a gente vai ler. Olha só que interessante aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então presta atenção, gente. Você não precisa ficar fazendo obra, fazendo coisas ali o tempo todo para ser abençoado por Deus. Por quê? Porque a bênção já foi dada. Vamos ler de novo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Então presta atenção, se você quer ser abençoado, gente, e quando eu falo de ser abençoado, eu estou falando de todas as bênçãos que a Bíblia promete para nós, desde prosperidade a saúde, a tudo, ok? A milagres, a poderes, tudo. Tudo isso já é nosso, só que é nosso aonde? Em Cristo Jesus. Né? Não tem como você ser abençoado através da sua obra. Não tem como você ser abençoado através de você dando sopão para mendigo, para pobre. Não tem como você ser abençoado assim. Compreende? Você só vai ser abençoado em Jesus. Ah, Mateus, então quer dizer que eu não tenho que fazer isso? Você vai fazer. Compreende? Isso daí a Bíblia fala que são as boas obras que Deus já preparou para nós. Compreende? Então você vai fazer isso não para ser abençoado, mas você faz isso porque você já é abençoado. Faz toda a diferença. Você precisa entender que as bênçãos você só consegue em Jesus, ok? Porque aí sim as suas obras vão ser baseadas em amor e não em barganha. Eu não vou fazer algo para poder receber uma bênção de Deus. Eu vou fazer algo porque Deus me amou primeiro, né? E o meu amor, nós o amamos, como o 1 João fala, porque ele nos amou primeiro. É isso que faz a diferença na nossa vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer exatamente como Hebreus 10 fala. Olha só. A Bíblia nos chama de sacerdote, mas olha o sacerdote do Antigo Testamento, que não é a gente. Hebreus 10, 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia. Então, todos os dias ele se apresentava, fazendo o quê? Servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados. Olha que triste, né? Eles faziam o serviço, mas o serviço não tinha resultados, mas mesmo assim eles precisavam continuar fazendo esse serviço, tentando, né, famoso enxugar gelo ali, ok? Tapar só com a peneira. Vamos lá, no 12. Mas este
tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem que é este? Este é Jesus. Então aqui, ó, mas Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, com uma só oferta, Jesus nos aperfeiçoou para sempre, né? Então, nós estamos sendo santificados, mas o que nos santifica foi só uma oferta, né? Foi a única vida do Cordeiro, né? De Cristo, como você aprendeu na aula passada. Você compreende isso? Olha só que interessante, no tabernáculo, gente, não existiam cadeiras. No tabernáculo, os sacerdotes eles tinham que estar todos os dias ali trabalhando. E o pior, além de não ter cadeiras, porque falava que não tinha descanso, ok? Cadeira, se não tem cadeira, você não pode nem dar uma pausa. O trabalho era contínuo, nunca tinha fim. Eles também não podiam suar. Olha que loucura, né? Então você tinha que trabalhar continuamente e nem podia suar, né? Por quê? Porque suor fala de esforço próprio, né? E a obra de Deus não pode ser no seu próprio esforço. Então a vida desses sacerdotes não era nada legal, tudo bem? Só que olha o que a Bíblia fala para nós agora, Efésios 2. Efésios 2:6 fala assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança não podiam descansar, não podiam se assentar, né, nós já começamos a nova aliança assentados em Cristo Jesus. Isso é lindo, gente. Por quê? Porque a obra já foi feita. A obra não deve ser feita. A obra já foi feita. Por quem? Por Jesus. É por isso que a palavra pode falar que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por que que a gente já é mais que vencedor? Porque Ele venceu. Não existe evangelho, não existe aperfeiçoamento, não existe espiritualidade fora de Jesus, fora de Cristo. Se você se esforçar sem ser motivado por uma palavra divina, por fé, pelo Espírito Santo, você está se esforçando em vão. Você está apresentando sacrifício todos os dias, continuamente, que jamais podem apagar os seus pecados. Não serve para nada, compreende? Agora vamos lá para Romanos. Romanos 5:1. Olha só. Portanto, justificados pelas obras, é isso aí que está falando? Não. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus, gente. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Sem Jesus, nós jamais conseguiríamos estar em paz. Você poderia ter as melhores obras, você poderia ter a maior fé de todas. Você estaria em guerra contra quem? Contra Deus. Você estaria em guerra contra o nosso Salvador. Você compreende isso? Então, se não fosse a graça de Cristo, se Deus não tivesse decidido te salvar, não adianta nada. Você poderia fazer o que você quisesse, não ia resolver. Então, hoje, você pode viver em paz. Hoje você pode viver tranquilo, em descanso. Ah, Mateus, mas a vida está difícil, né? As coisas estão ruins, o mercado está quebrado, né? A inflação está subindo, os preços estão altos. Descansa. Lembra lá de Deuteronômio? Vamos ler? Olha só. Deus te daria casas cheias que você não encheu. Presta atenção. A prosperidade você só pode viver em Jesus. Não tem como você viver uma vida de paz, não tem como você viver uma vida de alegria, tranquilidade, se não for em Cristo Jesus. Porque se você não entender
que é Deus, olha só, ó, que é o Senhor aqui, que falando, ó, o Senhor que te tirou da terra do Egito, gente, fala sobre isso, fala sobre esse mundo, sobre escravidão, sobre depender de um Senhor mau, compreende? Então Deus, ele já nos tirou dessa terra, agora nós precisamos entender que o nosso Senhor é bom, que ele não é como o Faraó, né, que nos oprimia. Ele não é assim. Ele quer o seu bem-estar. Ele sabe do que você precisa. Só que para você usufruir disso, você precisa entender e se assentar. Você precisa entender que você já está justificado através da fé. Você tem que entender que você já é abençoado. Como que você já é abençoado, gente? Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você não entender que é somente em Cristo, você jamais vai conseguir ter paz com Deus. Por quê? Porque você vai ficar o tempo todo tentando ser digno. Você vai ficar o tempo todo tentando fazer coisas para agradar a Deus. E presta atenção, ninguém consegue agradar a Deus na força do próprio braço. Por quê? Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Então, se você não entende isso, você vai ficar o tempo todo dependente de suas ações, se você obedece ou não, você vai ficar uma vida inconstante. Então, decida hoje ter paz com Deus. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Deposite a sua confiança nele, que ele supre todas as suas necessidades. Compreende? Então, quando nós entendemos isso, quando nós estamos em paz com Deus, né, nada do que aconteça vai colocar em xeque o amor. Por quê? Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Presta atenção aqui. Deus, ele não prova o seu amor te dando um carro novo. Deus, ele não prova o seu amor te dando um emprego dos sonhos. Deus, ele não prova o seu amor fazendo o que você quer. Deus provou já provou o seu amor como? Tendo enviado Cristo Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então Deus, ele provou seu amor morrendo na cruz. Se ele não morre na cruz, gente, você ganharia um carro. E aí, depois você iria para o inferno. Não valeria de nada isso. Você compreende? O que é um carro perante a vida eterna? O que é um carro perante poder viver nessa terra, usufruindo da presença de Deus? Não é nada. O emprego dos sonhos não é nada. Perante você poder ver, né, a glória de Deus sendo manifesto, você tendo tipo expectativas ali, as pessoas olharem e falar como que essa pessoa vive assim, e aí você poder falar o que? É Deus que me supre, é Deus que me dá, é Deus que me abençoa. É isso que fala a obra consumada. Deus já provou o seu amor, então eu saí para o meu trabalho, o carro quebrou, Deus não me ama? Não é isso, não, peraí, ele já provou o seu amor para comigo. O carro quebrar pode acontecer, mas nada muda o sacrifício de Jesus na cruz. Perdi o emprego? Não, Deus parou de me amar, eu estou fazendo alguma coisa errada, é por isso que ele está me punindo? Não fala disso. Deus já provou o seu amor. Você perdeu o emprego, é coisa que acontece. Deus pode até estar te querendo algo melhor. Agora presta atenção, não viva colocando o amor de Deus em xeque pelas circunstâncias. Circunstâncias mudam, gente. Circunstâncias alteram. Agora, o plano de Deus é perfeito. Você entende isso? José, ele era escravo. E quando parecia que a vida de José estava evoluindo, só piorava, né? Ele virou escravo e aí ele estava lá cuidando da casa do seu senhor. E aí a mulher do senhor dele dá em cima dele, a Potifona, né? A mulher de Potifar. Ele foge porque ele temia ao Senhor, e aí a mulher fala que ele estava tentando estuprá-la, ele vai preso, era para ele ser morto, né? Mas provavelmente o homem não acreditou muito nela. Isso mostra o favor de Deus, o controle de Deus sobre a vida de José, compreende? E ele vai preso. Agora ele é um escravo que está
preso. Antes ele já era um escravo, que não tinha liberdade, mas agora ele perdeu ainda mais a sua liberdade. E ele fica alguns anos ali. E as pessoas que ele ajuda, como foi, né, o copeiro e o padeiro, esquece dele. Um morre, o outro esquece dele. Só que chega um tempo que Deus preparou, que aí aquele copeiro ou padeiro, não vou me lembrar qual era dos dois ali, faz o quê? Lembra de José quando o faraó tem o sonho, no momento exato, no momento necessário. Porque se José sai dali, talvez José tinha voltado para sua terra. Você compreende? Talvez José tinha voltado para os seus pais, poderia ter sido até morto no caminho ou pelos seus irmãos de novo, né? Mas agora, quando ele sai dali já direto para a casa de governador. Ele já recebe um cargo perante Faraó. Por quê? Porque ele saiu segundo a vontade de Deus no momento certo. Deus não é pego de surpresa, meu querido. É por isso que Deus ele já garantiu tudo que era necessário para você viver a sua vida plenamente em Jesus. Você compreende isso? Vamos ver em Gênesis. Em Gênesis 2, olha só que interessante, para a gente já encerrar. Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque Deus, gente, quando vai criar todas as coisas, o que Deus faz? Haja luz e houve luz, haja isso e houve isso. Só que quando Deus vai criar o homem, ele fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele começa a trabalhar, né? Ele pega da terra, forma um boneco, depois ele sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Só que Deus criou tudo falando. Mas o homem, ele não cria falando. Porém, teve outra coisa que Deus não criou falando. O que ele não criou falando? A habitação do homem. O jardim do Éden. A palavra fala que o Senhor Deus plantou um jardim. A palavra aqui plantar fala literalmente de labor, de trabalho. Então Deus não colocou o homem para plantar o jardim. O próprio Deus trabalhou ali, ele arou a terra, né, entre aspas aqui, ele começou a fazer ali o jardim da forma que ele desejava. E depois que ele terminou de fazer o jardim, o que ele fez? Colocou o homem que havia formado. Então, quando ele termina, ele coloca o homem ali. Presta atenção, gente. O jardim é uma sombra de Jesus. Por quê? Porque a palavra fala que quando nós nascemos de novo, Deus pega o homem, tira do império das trevas e faz o quê? E coloca no reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer, gente? Que hoje você foi retirado do império das trevas. As leis desse mundo agora não são uma preocupação para você. Você agora é um embaixador. Você foi colocado em Jesus. Compreende? Você não teve que fazer nada para fazer essa obra. Jesus trabalhou. Jesus plantou e se tornou o próprio jardim. E hoje você está em Cristo Jesus. Então receba essa palavra, meu irmão. Entenda que Deus já fez a obra já está consumada. Basta você agora receber isso em fé. Da mesma forma que você recebeu Jesus, comece a andar em Jesus. Comece a andar em fé, declarando a palavra, falando aquilo que a Bíblia diz sobre você. Não aceite as circunstâncias sobre a sua vida, né? Receba de fato as bênçãos de Deus que já estão garantidas para você. Se você gostou dessa aula, dá um likezinho aí, segue o canal que vai ser uma muito bênção, gente. Obrigado, valeu.